Neste dia do Senhor, nós temos a oportunidade de ter um encontro com Ele na celebração, na palavra, na Eucaristia, através da Igreja que nos oferece esta oportunidade. Quantos irmãos gostariam de estar aqui? Mas nós precisamos ter esta bendita cautela, esta prudência, o distanciamento. Então, muitos estão nos acompanhando pelos meios de comunicação, da televisão, da retransmissão. Não podemos acostumar com isso. É uma ferramenta necessária, mas provisória, porque é muito importante o encontro com Deus, mas o encontro com Deus presencial. É importante que a gente venha rezar na igreja, quando tem pouca gente, quando não tem ninguém. Parece que Deus é só da gente. Eu fico à vontade com Ele. Mas é indispensável a oração em comunidade. Então, embora muitos nos acompanham lá na sua casa, pelos meios de comunicação, eu alimento no meu pensamento, estamos unidos. Estamos unidos na palavra, na Eucaristia, como igreja, como comunidade, como família. E nós partimos sempre de que Deus é o Senhor da nossa vida. Então, toda a minha vida tem que ter esta ligação, esta atenção, este referencial. Tudo que eu fizer, tudo que eu faço, tudo que eu falo, eu tenho que deixar transparecer que eu acredito em Deus. Não só acredito, mas Ele é meu Pai. Ele é meu Deus. Ele é o nosso Pai. Portanto, se Ele, que é rico e bom e é nosso Pai, Ele só quer o melhor para mim. Ele só quer o melhor para nós. O povo do Antigo Testamento, no tempo de Moisés, tinha duas concepções muito importantes. Em primeiro lugar, o homem não pode ver Deus. E é uma verdade. E eles tinham essa experiência. Se Deus falar comigo diretamente, eu morro. Eu não posso me colocar diante de Deus. Então o povo implorava. O povo dizia: não quero escutar a voz do Senhor meu Deus, nem ver este grande fogo, para não acabar morrendo. Quem contemplasse Deus face a face, morreria como alguém que é colocado no sol. Uma criança colocada no sol, ela morre. Ele é grande demais. A sua claridade, a sua luz, o seu fogo me devora. Então nós precisamos de profeta. Nós precisamos de alguém que fale o que Deus quer falar para nós. E Moisés está fazendo um discurso de despedida. Então, em primeiro lugar, eu não posso ver Deus face a face. Mas engraçado que o salmista vai dizer: Senhor, mostra-me a tua face. O homem de Deus quer vê-lo.
Então eu preciso ver onde eu encontro Deus, para eu buscar e ter a certeza de que mesmo não vendo por enquanto, eu sei que Ele se comunica comigo. Então esta certeza, eu não posso ver Deus, porque se eu ver Deus eu morro. Mas é a tua face, Senhor, que eu busco, por isso eu clamo, mostra-me a tua face, através daquele que vai me falar de ti, me falar dos teus planos. E a outra concepção era esta: Deus fala comigo. Então eles pedem, e Moisés está se despedindo, é um dos discursos de despedida, e ele está dizendo: o Senhor teu Deus fará surgir um profeta semelhante a eu. Então eles tinham a certeza de vários profetas, vários tipos de profetas e de profetismo. Mas Moisés está garantindo, ele vai fazer surgir um semelhante a mim. E que vai falar aquilo que é da vontade dele. Não vai falar discurso encomendado. Não vai falar palavras que agrade o coração daqueles que querem dominar para que a gente tenha confusão. Então eu pergunto, hoje, em meio a tanta confusão, para que os planos mesquinhos não me levem a buscar caminhos errados, como é que eu consigo discernir Deus que fala, Deus que suscita profetas, e que chama aquele outro, para ser o porta-voz dele. E não vamos nos iludir, o padre ou o bispo é um profeta de Deus. Nós erramos. Outro dia eu ligando aí o celular, vi um bispo fazendo um discurso, eu falei, meu Deus, quanta asneira numa boca só. E pode ser que aqui agora, se eu não tiver em oração, eu vou falar tanta besteira. Às vezes a gente fala, porque a gente pega atalhos que satisfaz o coração daquele que está falando. A igreja, ela é o profeta. A igreja como um todo. Não este padre, este bispo, aquele bispo. Porque para que a igreja se pronuncie oficialmente, é muita oração. Somos muitos de nós falando e fazendo as podas. Então, sempre você busque na igreja. A gente fala o depósito da fé. O que a igreja ensina não é o que este padre, este bispo, aquele bispo. O que a igreja ensina sobre esta verdade, sobre esta realidade, sobre esta situação, por exemplo, sobre a pandemia, sobre a vacina, até sobre usar máscara de distanciamento que nós estamos vendo. Eu não posso sair falando de ser contra isso, ser contra aquilo. Precisamos estar sintonizados com o magistério da igreja. E se fiel, então nós vamos acertar sempre, porque eu não vou estar falando aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu não tenho certeza. Eu vou estar falando aquilo que é doutrina, aquilo que é ensinamento de quem quer ajudar todos nós a um dia poder contemplar Deus face a face. E a liturgia de hoje mostra que todas as opções do homem fora de Deus levam à escravidão. E
consequentemente leva à morte. O Evangelho nos apresenta Jesus indo rezar num dia de sábado. E quando ele chega, diz o texto de São Marcos, que Jesus, todos ficaram admirados com o ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade. Este é o profeta de Deus. Este é o santo de Deus. Este é o Filho de Deus. Então Deus fez surgir alguém que fala e não erra. Alguém que fala e ensina. Alguém que fala e é mestre. Alguém que fala e salva, e cura, e liberta, e introduz na presença de Deus, Jesus. Então, ele dizer com autoridade, quer dizer, ele é a presença de Deus. Eu posso ver Deus. Jesus disse um dia a Filipe, Filipe, você está comigo há tanto tempo. E pergunta, mostra-nos o Pai, quem me vê, vê o Pai. E nós temos que dizer para a sociedade, quem nos vê, vê Jesus. O nosso proceder, o nosso caminhar, o nosso falar e o nosso agir precisa ser profecia de Deus. Então, esta comunhão na oração com Deus vai nos dar o discernimento e a gente começa a errar menos, porque vamos estar mais em sintonia com o Senhor. E daí tem um homem possuído por um espírito mau. Graças a Deus não sou eu. Quem disse? Quantos espíritos maus tomam conta da minha vida? Quantas vezes no dia, com tantos pensamentos e tantas seduções, nós que temos o Espírito de Deus pelo batismo, pela oração, pelos sacramentos, pela palavra, quantas vezes somos seduzidos pelo demônio, pelo espírito imundo, pelo espírito do mal, pelo espírito do mundo. E às vezes a gente não quer ser libertado. A gente diz que quer, mas não quer. Porque dá a impressão que ser libertado a gente vai perder grandes coisas. Quando a gente só vai perder lixo, bugiganga, tranqueira. Então, o espírito mau dizia, que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Isso não é uma profissão de fé. Isso é, se eu sei que você está aí, eu quero ficar longe de você. Por quê? Porque eu quero pecado. Eu quero continuar sendo ladrão. Eu quero continuar sendo adúltero. Eu quero continuar sendo desonesto. Eu quero continuar levando vantagem, tirando proveito sobre tudo, sobre todos. Então, Jesus vem para arruinar o mal. O demônio, mas quando o homem se torna livre de tudo isso, ele encontra Deus. Ele encontra a alegria de viver, a alegria verdadeira, e ele encontra a liberdade, a libertação. Nada mais gostoso do que ser um homem, uma mulher livre. Livre. E só é livre quem é escravo de Deus.
Porque Deus não escraviza ninguém. Jesus não escraviza ninguém, Ele liberta. Então eu quero ser escravo dele. Ele não vai me deixar escravo um segundo. Ele vai me fazer feliz e salvo. E as pessoas ficam admiradas. Quem tem autoridade para me libertar? É Deus. Então, a liturgia de hoje diz: vamos acolher os ensinamentos que podem me fazer uma pessoa completamente livre, uma pessoa completamente feliz, e uma pessoa que sabe que está abraçando o próprio Deus, está abraçando a salvação eterna. E a segunda leitura aos Coríntios é uma situação problemática e nos ajuda muito. Existia uma mentalidade de que o homem, ele não deve se casar, no pensamento grego, de modo especial ali na comunidade de Corinto. Mas não é porque ele vai se consagrar a Deus. Eles nem acreditavam em Deus. Para poder justamente ser livre e fazer de tudo. Porque as paixões nos escravizam, nos levam a matar e nos levam à morte. Então o homem tem que ser solteiro para ser livre. E na liberdade fazer tudo o que ele bem entende, sem se deixar escravizar por nada. E a paixão, o casamento, é uma escravidão. E as pessoas vão perguntar para São Paulo: escute agora, a mentalidade aqui nesse povo, nessa região, é de que o casamento é ruim. O corpo e todas as coisas que a gente pensa para satisfazer o corpo é ruim. Só pode ser bom aquilo que nos dá prazer, mas não nos escraviza. E então São Paulo vai dizer: olha, o casamento, quem se casa vai ficar ocupado, vai se empenhar em viver para a esposa, para a família, tira alguma liberdade. Quem é solteiro, mas é alguém que acredita em Deus, alguém que segue Jesus, vai ter sempre como referência não o prazer, mas vai ter como referência Deus. Então vai poder ser mais livre para se dedicar às coisas de Deus. Então, o meu conselho é: se você casar, se dedique às coisas do casamento, família e a esposa. Se você ficar solteiro, se dedique mais às coisas de Deus. Eu, como gosto de trabalhar com as coisas de Deus, esse estado é melhor para mim. Ele não está falando contra o casamento. Ele não está dizendo: fica solteiro, assim você pode aprontar à vontade. Ele está dizendo: a nossa referência é sempre Deus. Então, quer solteiro, quer casado, procure agradar ao Senhor, sabendo que dentro da família, filhos, esposa, o serviço do Senhor vai ficar um pouquinho mais limitado. Mas viva sabendo que nós buscamos a Deus. Então, a gente veio aqui hoje para rezar, para buscar aí a palavra da igreja, diante de todas as dimensões da nossa vida, como eu posso ser feliz. E a Escritura e a igreja vai dar sempre a palavra acertada. Para aqueles que acreditam em Deus, vamos buscar aquilo que pode nos ajudar a caminhar para Deus, seja como solteiro, seja como casado. Mas não permitamos que nenhum espírito imundo comece a nos dominar e a gente se desviar por caminhos que possam nos aprisionar no erro
no pecado e na morte. Que Deus nos ajude a buscar a salvação.